orientações. E eu vou responder dentro daquilo que é o segmento da Igreja Universal, na qual eu faço parte. O dízimo para nós, em poucas palavras, como disseste, é reconhecimento. Acabaste de ler um texto que faz junção a isso, reconhecimento. Muito bem. Para o apóstolo José, o que é o dízimo? Bem, o dízimo é a parte de Deus, né? A 10ª parte que pertence a Deus. Pronto, essa é a definição mais clara. Então, é a 10ª parte, quer dizer, 10% dos 100 pertence a Deus. Com certeza. Se nós ganhamos aí 10 mil kwanzas, temos que tirar os 1000 kwanzas para entregar a Deus. Conforme o texto diz. Muito bem, a 10ª parte. Vamos olhar também para quais são os benefícios do dízimo na vida do cristão e também para a igreja. Bom, para nós há vários benefícios com relação à devolução. Primeira coisa, nós precisamos entender uma coisa. O dízimo não é uma imposição nem uma obrigação. O dízimo é devolução de consciência. A partir do momento que eu reconheço que tudo que veio à minha mão, por mais que eu tenha uma formação e dessa formação eu adquiri esse montante, esse salário, mesmo assim foi pela graça de Deus que me concedeu o ar que respiro, a saúde, a condição para poder trabalhar. Segundo a Bíblia, o dízimo é 10% de tudo aquilo que vem às nossas mãos. O benefício, tem vários textos aqui, se formos ler, não tem tempo para terminar. São vários. O dízimo traz proteção. Malaquias fala sobre isso. O dízimo abre portas. O dízimo traz benefício na vida daquela pessoa, não só benefícios no sentido material, mas também espiritual. Muito bem. Apóstolo José, outra questão também que se diz muito, há quem diga que dar dízimo é pecado, é verdade? Bem, o pagar o dízimo é pecado, é necessário eu abrir o parênteses e poder explicar. Primeiramente, as pessoas devem compreender a quem devemos pagar o dízimo e como o dízimo é pago. Este é o grande problema que as pessoas não têm. Então aí surge este lado de as pessoas equivocam-se em talvez alegarem isso. Então, eu quero explicar, né, de modo com que os ouvintes possam compreender. Primeiramente, nós vemos que na Terra há várias religiões, né? E todas elas, ou na sua maior parte, elas cobram os dízimos. Mas a palavra diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10, que levei o dízimo na casa do Senhor. Não diz nas casas do Senhor. Não é? Aí está no singular. Casa do Senhor. Okay? Não é plural. Mas nós vemos um pluralismo nesta vertente em poder-se pagar o dízimo. As pessoas deveriam primeiramente procurar compreender qual é a casa do Senhor hoje, atendendo que há várias casas que também alegam-se ser do Senhor. Porque se nós não podemos identificar, então aí vai surgir o erro, ok? Agora, por outra, como o dízimo deve ser pago? O que é que deve se pagar o dízimo? Também, isto é um parênteses que é necessário compreender-se, porque nós vemos que no Novo Testamento não fala do dízimo assim conforme no Antigo Testamento. E o dízimo, em uma geração, em um tempo, é um profeta quem define como o dízimo deve ser pago. Okay? Por exemplo, as pessoas têm a tendência do que eu vejo, né? Quando alguém recebe o seu salário, ele não paga do seu base, ele paga tudo, incluindo os bônus, os subsídios, assim, mas onde está escrito, ou qual é o profeta que definiu que esta pessoa deve pagar o dízimo desta maneira? Você vê? Então, por exemplo, foi o profeta Malaquias a qual as pessoas baseiam-se, né, para poder se pagar o dízimo. Mas há um erro
O erro é as pessoas pagam o dízimo e a quem eles pagam o dízimo não pagam o dízimo dos dízimos. Muitos pagam o dízimo, mas estão sob a maldição. Muitos pagam os dízimos, mas não têm as bênçãos ou os benefícios que os mesmos dízimos oferecem às pessoas. O que eles, por sua vez, têm, não é? É uma ilusão ou uma mentira ou uma fábula que são oferecidas pelos líderes religiosos. Se assim poderia dizer. Por exemplo, vemos algo. Hoje as igrejas, eles cobram o dízimo de hortelã? Não cobram o dízimo de hortelã. Mas o Novo Testamento fala sobre o dízimo de hortelã. Ok? Por exemplo, hoje as igrejas, eles pagam o dízimo de endro. Nem têm a noção o que é o dízimo de endro. Então, o dízimo não é o que as pessoas compreendem, que não, o dízimo é o teu salário, é isto. Não, não é isto. As pessoas devem compreender quem define como o dízimo deve ser pago em um tempo ou em uma geração é um profeta mensageiro vivo que define como o dízimo deve ser pago, como o dízimo deve ser feito. Ok? Não trata-se de que, por sua vez, a pessoa tem o seu dinheiro e, por sua vez, então, ele vai tirar a 10ª parte do seu valor e assim por diante, ele está a pagar o dízimo. Não. Porque muitos que pagam o dízimo estão sob a mesma maldição daqueles que não pagam o dízimo, porque a quem eles pagam o dízimo não pagam os dízimos dos dízimos ao profeta mensageiro da geração. Muito bem, olha, o apóstolo José, na verdade, levantou aqui uma questão um pouco pertinente. Falou do dízimo de hortelã, falou do dízimo do outro dízimo Diendro. do diendro. E eu vou pegar essa tua chega para perguntar se há uma lei do dízimo dentro daquilo que é a palavra de Deus. Bem, quem traz os mandamentos de Deus... A questão é para os três. Certo, certo. Quem traz os mandamentos de Deus em uma geração é um profeta mensageiro vivo. Agora, se for para nós nos basearmos na Bíblia, ok? É o que Deus definiu naquelas gerações. Por exemplo, estamos a falar do Antigo Testamento, certo. Estamos a falar do Novo Testamento. Sim, estamos a falar dos dois testamentos. Por exemplo, no Antigo Testamento, Malaquias 3:8, 10, diz que para pagar o dízimo. Mas agora, Números capítulo 18, versículo 26, e Neemias capítulo 10, versículo 38, diz que quando pagardes os dízimos, não é? Porque quem era responsável nisto eram os filhos de Levi, que estavam no sacerdócio, para poder então arrecadar os dízimos. Quando eles receberam os dízimos, eles deverão tirar os dízimos dos dízimos. Ok? Agora, mas uma retórica. Por que os líderes religiosos, por que nenhuma denominação religiosa paga os dízimos dos dízimos se eles baseiam-se em cobrar os dízimos aos seus fiéis no Antigo Testamento, e é no mesmo Antigo Testamento que também diz que deve-se pagar o dízimo dos dízimos após pagar o dízimo? Essa questão eu vou deixar para o nosso pastor César Fernando, que está aqui a representar a Igreja Universal, para responder. Com relação a isso, como eu já havia referido no começo dessa programação, o meu colega de painel, ele traz uma visão. E a Bíblia é clara com relação ao dízimo. Nós vivemos hoje numa época totalmente diferente a do passado. O que a Bíblia ensina diz: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Está em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Mesmo o Senhor Jesus, em Mateus, ele também fez referência a isso quando ele fez menção do endro, repreendeu os fariseus pelo fato deles darem o dízimo, porém não darem o mais importante, que era fazer a justiça. Agora, todo ser humano deve e tem como obrigação dar o dízimo. Porque o dízimo é uma devolução àquilo que pertence ao Criador. Agora, a questão do profeta
como o colega do Planel falou agora, é uma questão que tem muito a ver sobre aquilo que eu disse, a interpretação. Então, o dízimo, por exemplo, as pessoas levam o dízimo à casa de Deus. Qual é a casa de Deus? Eu não vou definir a casa de Deus de uma maneira, nome de igreja, por exemplo. Falo por nós, Igreja Universal. Nós temos vários templos espalhados pelo país. Não vamos, naquela altura a pessoa era obrigada, havia um lugar específico determinado, em Deuteronômio fala sobre isso, e aonde a pessoa cultua, eu cultuo no templo, por exemplo, do Alvalade. Então, de tudo que vem à minha mão, eu separo a 10ª parte que pertence ao Senhor. No passado, as pessoas, elas trabalhavam com animais, trabalhavam no campo, e tem também passagem em Levítico que fala quando o povo trazia para os sacerdotes, os levitas recebiam os dízimos das pessoas. Então, tudo isso está num contexto de devolução daquilo que pertence simplesmente a Deus. É o que nós cremos. Muito bem. Agora, terceira. Já vai falar, apóstolo. Eu vou primeiro aproveitar o momento da chega do pastor César, que é para poder saudar o pastor Arauto Feca, que é pastor evangélico. Bom dia e bem-vindo. Muito bom dia e mais uma vez obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos pela disponibilidade. Olha, muita coisa já foi dita aqui acerca do nosso tema. Estamos a falar hoje da importância do dízimo, onde o nosso convidado é você que está ligado em companhia deste programa. Já sabe que o nosso terminal é o 945 54 869. Poderá ligar e deixar também aqui a sua contribuição. Vamos ouvir também aquilo que o apóstolo José queria acrescentar. Agora pode sim, senhora, falar. Sim, Terceira, é assim, eu preciso com que os ouvintes compreendam, porque nós estamos a falar para os ouvintes, de modo com que eles compreendam. A Bíblia diz que trazei o dízimo na casa do Senhor. Não diz as casas. Então, aí está no singular, não está no plural. Agora, existem várias casas que auto-intitulam-se ser do Senhor. Por exemplo, a Universal, a Mundial, a Evangélica e assim por diante. Alegam ser casa do Senhor, mas só que elas juntas vão fazer o plural, vai ser casas do Senhor. Então, neste sentido, os ouvintes ficam sem compreender qual é a casa do Senhor em que eles devem poder, então, por sua vez, levar os dízimos. Você vê? Então, o que o Malaquias diz, Malaquias disse lá no seu tempo. Agora, o que é que Jesus Cristo disse para poder levar os dízimos? Onde Jesus disse para poder se pagar o dízimo? Será que Jesus disse que o dízimo deve levar-se na casa do Senhor? Ok, isto é uma pergunta que fica no ar para que as pessoas possam compreender. Porque se tudo quanto nós fizemos, se não estiver nas Escrituras, não é? Ou que o profeta vivo da geração disser, será heresia, será algo falso. Porque o fundamento de um filho de Deus deve ser o que o profeta vivo do seu tempo diz, ou que a Bíblia diz. Eu vou ler aqui rapidamente, em Neemias capítulo 18, versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor. Neemias capítulo... Números capítulo 18, versículo 26. Números capítulo 18, versículo 26. Assim diz a palavra. Falarás também aos levitas e dir-lhes-ás: quando tomardes dos filhos de Israel o dízimo, que deles vos dei, para a vossa herança, deles oferecereis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Você vê? Aqui não se trata de uma compreensão particular, mas aqui trata-se o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento está a relatar. Se alguém acredita no Antigo Testamento, Malaquias 3, 8 a 10, ele necessariamente deve também acreditar no Antigo Testamento, em Números capítulo 18, versículo 26. Eu ainda vou ler mais, ok? Neemias capítulo 10, versículo 38. Assim diz a palavra. E o sacerdote, filho de Arão, estará com os levitas quando os levitas recolherem o dízimo. E os levitas tirarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus. Muito
Você vê? Então, tem que haver algo. Aquilo é o que a Bíblia está a mostrar. Isso é Antigo Testamento. Agora, por que as pessoas não querem tirar o dízimo dos dízimos? É porque as pessoas rejeitam, crucificam segundo as Crônicas 24, segundo as Crônicas 20 e 20, Oséias 12 e 13, Amós 3 e 7 e em Mateus 23 34, rejeitando a noção de profeta, atendendo que até a própria Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, que o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos espíritos dos profetas. As pessoas mataram, crucificaram, rejeitaram a noção de profetas para a humanidade e então introduziram a religião, as denominações religiosas. Você vê? Então, porque se as pessoas pagam os dízimos, por que os seus líderes não pagam os dízimos de dízimos? É porque são ladrões. Vamos lá ver depois quem é que é ladrão, quem é que não é. Pastor Arauto Feca, o nosso pastor evangélico, que pregação, a pregação pode, sobre o dízimo, ter uma influência dos membros a devolverem o mesmo. Como e quando é que isso acontece? Quando é que a igreja tem aquela pregação que pode influenciar o membro da mesma a fazer a devolução do dízimo? Bom, encontrei a conversa, já está quente, né? Isso é muito bom. É importante aqui realçar, não é, o estudo da palavra. E precisamos enquadrar os textos, não é, no próprio contexto para melhor ajudarmos os nossos ouvintes a compreender. Até para também situar a Bíblia vem também no contexto daquilo que é a nossa atual realidade. Exatamente. Para falar de dízimo, né, nós precisamos entender, não é, primeiro aquela ação em Gênesis que Abraão teve e depois vamos compreender a real importância dos dízimos, não é, no livro de Números capítulo 18. Porque Deus diz aos filhos de Levi, por não receberem aquela porção de terra, então Deus deu os dízimos, não é, por herança a eles, em função do trabalho sacerdotal que eles tinham. Os dízimos era responsabilidade, ou seja, era da responsabilidade dos levitas, não é, administrarem e até, se possível, também, não é, usufruir dela. Agora, quando vamos em Malaquias capítulo 3, é preciso perceber que o contexto de Malaquias é diferente do contexto de Números, como também chega a ser diferente do contexto de Neemias. Malaquias, não é um profeta que chama a atenção a Deus em função do desvio doutrinário, espiritual que o povo vivia naquela altura. Vamos poder constatar que no capítulo 1, no capítulo 2, Deus faz uma réplica, né? Ou Deus reclama: se eu sou pai, cadê a minha honra? Porque o povo estava completamente se desviando da doutrina e da palavra. Já no capítulo 3, nos chama a atenção dos dízimos. E ainda há estudos que revelam que não era o povo que roubava o dízimo a Deus, mas os mesmos sacerdotes, não é? Que defraudavam a mesa de Deus. Exatamente. Agora, nos nossos dias, é importante que nós ensinemos, não é, às igrejas a importância, isso é que é o tema, né? A importância de dar o dízimo. É preciso que haja, não é, revelações bíblicas concretas, baseadas nas escrituras, não é, para que o povo possa então contribuir, não é, com um coração aberto, contribuir de certa forma com excelência, contribuir com conhecimento. Então, é preciso que nós ensinemos verdadeiramente a importância de dar o dízimo e também ensinemos como canalizar os dízimos. Acho que o problema da nossa geração consiste em canalizar bem os dízimos. Pastores corruptos, não é, acabam de certa forma usufruir totalmente dos dízimos, não é, e se esquecem e vão se esquecendo também onde, ou seja, os outros departamentos, se assim posso dizer, onde nós podemos canalizar os dízimos. Por exemplo, quantas das nossas igrejas hoje sustentam uma viúva? Quantas das nossas igrejas hoje sustentam os órfãos? Quantos órfãos a igreja não presta assistência social? Então, eu penso que nós precisamos
refletir sobre esse contexto da canalização do impacto dos dízimos. Muito bem. É mesmo consigo que eu vou continuar. Dízimo evangélico, há diferença entre os outros. Tem aqui, nós temos pastores aqui de várias denominações. O pastor Arauto é evangélico, o nosso pastor aqui, César Fernando, é da IURD, e o apóstolo Hugo Zé é de uma outra religião. Qual é a diferença entre essas religiões? Cada religião tem uma forma própria de dar o dízimo, ou o dízimo chega a ser dado da mesma forma em todas as igrejas? Bem, primeiramente, os ouvintes devem compreender que ninguém deve pagar o dízimo a uma denominação religiosa. Não há escritura, não há base, não há fundamento para alguém pagar dízimo em uma denominação religiosa. Ok? Mas se alguém faz parte de uma igreja... Ele não deve pagar, ele não deve pagar o dízimo, de preferência, ele guardar o seu dízimo, mas nunca para pagar. Vê algo. Quando alguém paga o seu dízimo em uma denominação religiosa, é igual daquele que está a financiar o terrorismo. Ok? Porque quando você paga o dízimo em uma denominação religiosa, você financia, você dá força no comércio em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê? Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 22, que nos últimos dias muitos virão e dirão: Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isso, foi em seu nome que nós fizemos acolá. Mas Jesus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Por que estas pessoas fizeram isto em nome de Jesus? Era por causa do dinheiro. É por causa do dinheiro, por causa dos dízimos e ofertas, que nós vemos proliferações de denominações religiosas, que nós vemos comércios nas denominações religiosas. E mesmo os dízimos não podem pertencer a um pastor. Os dízimos não podem nem estar em posse de um pastor, de um apóstolo, ou de um profeta, ou de um evangelista. O dízimo em condições normais, não é? Se as igrejas tivessem, não é, esta graça, ou eles tivessem esta autoridade em poder receber os dízimos não poderiam estar com os seus líderes, mas poderia estar com um irmão, ok? E este irmão, por sua vez, é quem faria a gerência dos dízimos. Quer dizer, se o pastor é um sacerdote e ele acha que esse pastor consagrou-se na obra, deverá tirar uma parte para este pastor. Da mesmíssima maneira, ele irá tirar uma parte para as virgens, irá tirar uma parte para as viúvas, para os idosos, para os necessitados assim em diante. Mas não é isso que ocorre. São os líderes religiosos quem controlam os dízimos. São os líderes religiosos quem estão sob controle, e os dízimos é como sua propriedade, assim conforme a sua denominação religiosa, é como sua empresa. Ele é quem determina, ok? E quando vão fazer uma ação social, é como os políticos que também vão fazer uma ação social em um lugar para poder ganhar voto. Quando as igrejas vão fazer a ação social, o que eles vão fazer? Mas na sua própria denominação religiosa, tem pessoas a morrerem à fome, tem pessoas que não têm casa, mas eles vão ir dar casa, ou vão dar comida em uma outra pessoa. Mas esta própria ação social, eles fazem mensalmente para toda a igreja. Há pessoas que são dessas igrejas, passam a fome, têm que batalhar, têm que fazer e desfazer o que eles fazem para poder ganhar o pão. Na igreja, se puderem dar-los, ok? Será em um certo momento em que vão ter que filmar, para fazer uma falsa propaganda, para dar a compreender às pessoas que eles fazem isso mensalmente. Porque, você vê algo, por que as pessoas pagam os dízimos nas igrejas, mas nas igrejas os fiéis dormem à fome? Enquanto que, segundo a revelação de Deus, é um pecado um fiel dormir à fome. É um pecado imputado para o pastor. Um pastor de ovelha, se mesmo é pastor de ovelha, nunca pode permitir as suas ovelhas dormir à fome. Há ovelhas nestas denominações religiosas não têm emprego, mas a própria igreja, com o dinheiro dos dízimos, vão construir escola, vão construir universidade, e os mesmos fiéis vão pagar nesta mesma universidade, vão pagar nesta mesma escola. Mas esta instituição construíram com o dinheiro do seu dízimo. E onde vai o lucro que esta universidade ou esta escola poderá arrecadar? Vai para o seu líder religioso. Então, por esta razão que todos os ouvintes devem compreender, se alguém paga o seu dízimo em uma denominação religiosa, deve parar de pagar o seu dízimo em uma denominação religiosa, porque esses pastores são ladrões. São ladrões ao ponto que aqui o meu colega de painel, que está aqui à minha esquerda, diz que não, o números você devemos compreender a contextualidade do livro de Números e de Neemias. Mas todos eles estão no Antigo Testamento. Quando Malaquias
falou de dízimo. Malaquias não falou porque ele próprio imaginou como tudo baseou-se desde o princípio, desde lá já antes. Você sabe, desde lá já antes, quando as pessoas pagavam o dízimo, tiravam também o dízimo dos dízimos. Agora, onde está no livro de Malaquias, eu quero que o meu colega de painel, quando tiver o tempo da sua palavra para poder me responder, onde está no livro de Malaquias que não pode se pagar o dízimo dos dízimos? Onde está escrito que o dízimo dos dízimos era lá em Números e em Neemias, mas a partir de Malaquias 3, 8 a 10, não pode se pagar os dízimos dos dízimos. Porque são esses, por sua vez, que são os ladrões na colheita, são os bandidos que estão a roubar o povo em nome de Jesus. Por isso que o povo, ok, está aí a padecer. O povo batalha, luta, em vez de sustentar os seus filhos, vão lhe poder que ele deve pagar o dízimo, sendo para ser abençoado. Quem disse que para a pessoa pagar o dízimo é para ser abençoado? O profeta Caco Filipe diz que alguém não pode pagar o dízimo para poder ser abençoado. Isto é uma astúcia que o diabo usa para você ter na sua consciência um sentido de acusação, para você pagar para ser abençoado. Mas significa que eu vou pagar o dízimo para poder ser abençoado? Onde está escrito que eu devo pagar o dízimo para me ser abençoado? Qual é o profeta que disse isso? Pastor César Fernando, partilha da mesma opinião que o dízimo é para financiar terrorismo, para financiar outras coisas? É assim, primeiro, eu peço até desculpas aos nossos ouvintes. Eu acho que uma discussão de um assunto não se trata com esse linguajar. O senhor ofendeu, está a ofender as pessoas. Quando você traz essa menção de patrocinar o terrorismo, essa fala é criminosa. Eu tenho provas. Não. Deixa eu falar. Ok, tá bem. Essa fala é criminosa. Ponto. Segundo ponto, eu não sou obrigado a crer no que você acredita. Ponto. Eu não sou obrigado a crer no que o senhor acredita. A fé, ela é individual. Eu creio no que a Bíblia, pelo Espírito Santo, me dá um entendimento. O senhor falou muita coisa, mas não clarificou uma. Eu queria perguntar. Falou dos dízimos, que os pastores não tiram dízimo dos dízimos, com uma afirmação, como se o senhor vivesse com todos os pastores e acompanhasse a vida de todos os pastores de Angola. É uma afirmação que o senhor está a fazer e não tem como provar. Segundo, se as pessoas não devem levar o dízimo, falaste bem do plural, na casa do Senhor. Eu pergunto, essa casa do Senhor é qual na sua concepção? Fiz a pergunta. Sim, é uma retórica. Ele acaba de falar, depois quando eu vou tomar a palavra, eu vou poder que você pode dizer. Não. Eu paro aqui porque o debate é assim. Não estamos a fazer uma narração de futebol. Estamos a pontualizar as coisas. Ok. Não, deixa Muito só bem. responder. Muito bem. Ok, é assim. As pessoas devem compreender que nenhum destes líderes religiosos pagam o dízimo dos dízimos. Eu tenho prova disso. Estamos a falar do dízimo dos dízimos, estamos a falar o quê? Ok. Defina o dízimo dos dízimos. Sim. Do dízimo que é dado pelo povo, sai mais um dízimo. Será que É isso assim. vai querer dizer? Sim, o dízimo que as pessoas deveriam pagar corretamente, mas que não pagam e financiam o terrorismo espiritual, ok? Neste dízimo em que eles pagam, que é o 10% do que eles têm, que pagam para financiar o terrorismo espiritual, eles, por sua vez, então, devem tirar deste dízimo, ok? Quer dizer, toda aquela 10ª parte em que eles receberam, deverão tirar 10%, que é a parte do profeta mensageiro vivo de uma geração. Tá bom. Ok? Peraí, vamos. Um momento. Quem é esse profeta mensageiro? Eu vou Você respondendo. está falando muito. Eu vou dar sequência. Eu estou dando Todas as essa igrejas devem mandar dízimo Vamos para... fazer o seguinte, vamos por ordem.
uma pessoa de cada vez, porque senão assim acaba não se percebendo o que nós estamos aqui a tratar. Certo. Eu vou atender agora um ouvinte que vai deixar a sua opinião. Teresa Bíblia, alô, bom dia. Muito bom dia. Feliz Março Mulher. Capo Felipe. Sim. Muito bem. Muito bem. Teresa Bíblia, Feliz Março Mulher e bom trabalho em nossa companhia. Pronto, ficou a questão da nossa ouvinte. Na verdade, ela ligou para saber como é que fica a igreja quando não é dado, quer dizer, quando os membros da igreja não dão dízimo à igreja e o que é feito sem o dízimo, como a igreja vai ajudar os órfãos, a construção e também aquilo que tem a ver com as viúvas. Certo. Eu compreendi muito bem a questão da nossa ouvinte. A nossa ouvinte diz se as igrejas não pagarem os dízimos, como é que vão construir? Mas Deus não pediu para ninguém construir esses templos que nós vemos. Você vê? Primeiramente, a ouvinte deve compreender que Deus teve um pacto com o profeta Noé nos seus dias. Deus pediu com que Noé pudesse construir uma arca. Isto não significa que nós temos que ficar a construir a arca para apoiar o povo. Em segundo lugar, Deus teve um pacto com David, não é? A qual Salomão teve que construir um templo. Isso não significa que nós temos que construir um templo. Não é um fundamento. Deus não disse a ninguém ir por todo o mundo e construir templos, ok? Os templos é o que eu estava aqui a realçar e eu estava aqui a rebater, que os dízimos elas fazem como um financiamento para o terrorismo espiritual. Com os dízimos, os líderes religiosos vão gastar bilhões para construir um simples templo para albergar um povo que não tem teto, ok? Que não tem o que comer, ok? E que com todos esses bilhões que eles gastaram para este templo, poderiam muito bem ter sustentado este mesmo povo, colocando um teto para este mesmo povo. Mas por que constroem aquele templo? Aquele templo, por sua vez, estará em nome de uma pessoa, ok? Claro que vai ter em nome da tal denominação religiosa, mas esta denominação religiosa tem um líder, tem um cabeça. Este que é o dono, ok? Quando este dono morrer, quem vai substituir ele não serão os outros pastores, não. Serão os seus filhos ou os seus familiares, ok? Agora, quando ela diz que os dízimos servem para comprar alguns instrumentos musicais, assim por diante, é ali onde eu rebato mais novamente que ela serve para financiamento do terrorismo espiritual. Quem disse, onde está na Bíblia que nós devemos colocar o concerto de Bob Marley para adorarmos a Deus? Aquelas baterias que nós vemos, aquelas violas, aquelas guitarras, aquilo é para o concerto de Bob Marley. Deus não precisa ser adorado com aquilo que nós, por sua vez, temos visto. Não há um fundamento assim. Pedro é que era o baterista. E o Mateus é que era o guitarrista. E quem era o batuqueiro? Era o Bartolomeu. Você vê? Acho que o apóstolo José já respondeu aqui a questão da Teresa Bíblia. Agora vai ter que voltar a responder a questão que o pastor César Fernando também colocou, que tem a ver com os dízimos dos dízimos. E a outra questão, qual é... Sim. Qual é a casa do Senhor? Ok. Sim. Muito obrigado. Bem dizer, as pessoas devem compreender. O dízimo dos dízimos é a parte do profeta mensageiro vivo da geração. Em uma geração, há um profeta mensageiro vivo para aquela geração, que hoje é o profeta Caco Felipe. De geração em geração, Deus sempre envia um profeta. Segundo Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas. E um verdadeiro profeta não vem fundar uma denominação religiosa, mas um verdadeiro profeta, ele vem com uma mensagem profética prometida para os seus dias. É este profeta a qual é de direito
ser pago o dízimo dos dízimos, que é a 10ª parte de todos os dízimos que é pago. Agora, onde deve-se pagar? Qual é a casa do Senhor? A casa do Senhor não é uma denominação religiosa. Por isso que Jesus disse nos Evangelhos segundo escreveu Mateus, que vem a hora em que vocês poderão me adorar em espírito e em verdade. Não é aqui em Israel ou em Jerusalém, assim por diante. A casa do Senhor é onde reúnem-se todos aqueles que acreditam verdadeiramente em Cristo Jesus, sem professarem uma denominação religiosa. Quer dizer, os seguidores do profeta mensageiro vivo que Deus envia para aquela geração. Por exemplo, Jesus teve discípulos, teve apóstolos, mas ele não teve uma denominação religiosa, mas era Judas, a qual era o responsável, não é? Da tesouraria. Mas agora, onde as pessoas pagavam o dízimo? Qual era a casa do Senhor lá para aqueles dias? Os filhos de Deus, nos dias de Jesus de Nazaré, não pagavam os seus dízimos aos fariseus, não pagavam os seus dízimos aos helenitas, aos herodianos ou aos perizeus, mas eles pagavam os seus dízimos àqueles que seguiam Jesus de Nazaré. E por sua vez, atenção, os dízimos não eram somente para Jesus de Nazaré, para Pedro, para Mateus, para Marcos e assim por diante, não. Era segundo o que a palavra diz. O dízimo é para todos que estão na obra de Deus, todos os necessitados, todas as viúvas, os órfãos e as virgens maiores de 17 anos. Quer dizer, quando uma mulher virgem, não é? Mensalmente, a tal denominação religiosa, se ela professa, se realmente querem obedecer à palavra de Deus, devem dá-la mensalmente dinheiro da parte dos dízimos. Todas as idosas, não é? Maiores de... Então eu penso que aquilo vai depender do país como é definido. Eu penso que aqui é a partir dos 60 anos. Todas as idosas deve ser tirado, não é? Uma parte dos dízimos, conforme é tirado para o pastor ou para uma outra pessoa, para esta mesma idosa, todos aqueles que estão em necessidade, esta mesma igreja deve, por sua vez, mensalmente ou pagar as propinas das crianças, deste mesmo irmão, alimentação, e por sua vez, não é, dá-lo alguma coisa para ele poder empreender ou trabalhar. É isto que é a resposta aqui. Pastor Arnaldo, vai acrescentar alguma coisa? Sim, bom, eu acho que aqui o meu colega tem graves problemas de contexto e isso é lamentável porque nós estamos a falar a um auditório, creio, muito vasto. É importante aqui realçar que a Bíblia ela é suficiente para todos. Da mesma forma que Deus ensina, não é da mesma forma que nós temos que obedecer. E nós aqui temos que ter um pouco de ética, não é, naquilo que é as nossas expressões para não ferirmos sensibilidade de ninguém. Sobre o dízimo, é importante dizer que o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele ordena que nós devemos dar dízimo e nós estamos debaixo, não é, do mandamento que Deus estabeleceu desde a fundação desse mundo. E nós pertencemos a uma igreja. Agora, dizer que nós vamos pegar o dízimo dos dízimos, mandar no profeta da época, segundo o meu colega Cacu Felipe. Não, segundo a Bíblia. Heresia, capítulo 20, versículo 8. Heresia. Nós precisamos entender, porque essa seita que agora surge, eles têm bastante problema e você se estudar a forma deles agir, a tipologia mesma, ou tem colegas, ou tem um amigo, a tipologia é a mesma. Então nós precisamos aqui estar a refutar, ninguém deve mandar nenhum dízimo dos dízimos e nenhum profeta dessa época. Nós temos, não é, grandes responsabilidades, não é, para comatar com esses valores que surgem dentro da igreja. Uma coisa é certa, nesse contexto todo, há igrejas fiéis, há igrejas infiéis, há pastores fiéis, há pastores também infiéis. Eu acredito que ainda há igrejas sim que saibam canalizar os dízimos nos seus devidos departamentos. Eu acredito que ainda há igrejas, não é, que saiba trabalhar com dízimo conforme as escrituras. Até porque, não é, nós temos como base, não é, lá em Números 18, não é, que nós precisamos fazer isso para que haja mantimento na obra do Senhor.
Há sim falsos pastores, e eu acredito que existe, não é? Que faz dos dízimos e cria atendimento, cria império. Eu acredito que existe sim. Porque mesmo a Bíblia diz que nos últimos tempos que haverá, né? E estamos a ver falsos profetas, né? Até porque os falsos profetas estão conosco, ouvimos todos os dias. Então é preciso que nós analisemos conforme as Escrituras. A minha questão, já vou só para acrescentar o que o colega aqui acaba de falar. Eu acho que a participação do nosso colega aqui no painel, ele veio para impor uma ideologia dele. Profeta dessa geração. Cacó Filipe. Está escrito na Bíblia? Nunca li. Já leu algum evangelho que fala Jesus, Deus consagrou Cacó Filipe? Quem consagrou ele? Poderia nos falar um pouquinho? Obrigado. Vai falar Obrigado. depois de Se eu ele ler dá as palco. mensagens. Certo. Vai falar depois de eu ler as mensagens. Não, tem que ser pontual, responder. Quem consagrou? Não é... quero trazer a abordagem... Eu devo responder segundo ela. Sim, Eu vou tá. já dar a palavra. Tá Eu bom. vou ler algumas mensagens. Na verdade, muita gente acompanhando o programa. Há pastores que mandaram mensagem para nós aqui na nossa conta do Facebook a dizer que, lamentavelmente, o apóstolo Hugo Zé está a fazer comentários sem fundamentos bíblicos. Essa é a opinião de um dos pastores da Igreja Mundial do Reino de Deus. Vamos aqui também falar. Marcos Kikuta diz: bom dia, Tirza. Estou bem ligada já ao programa. Primeiro, parabéns ao Márcio Mulher. Desejo muito sucesso a todas as mulheres angolanas. Estou trabalhando, Viana, no polo industrial, como sempre. Bom trabalho a todos em estúdio. Muito obrigada. Eu vou agradecer também a Delia Paulo, que nos ouve a partir de Cacoapo. Também deixou aqui a sua mensagem. Obrigada por estar ligada ao nosso programa. Do Talatona, chega a mensagem do Hamilton Salazar. Escreveu muito. Feliz Março Mulher, caríssima jornalista, estou acompanhando seu programa em direito. Estou orgulhoso da mulher que Angola e o Isia têm testemunhado. Parabéns, minha grande amiga e companheira. Estou a ouvir o seu programa com toda a família aqui. Está no Gameca. Hoje está no Gameca Vila, com os meus irmãos. Se for possível, manda só abraços para aqueles, nomeadamente o Aldair Salazar, engenheiro Milton Salazar, Tim Mendes, obrigado, caríssima. Muito obrigada, e também um abraço para a Marta. Ela diz que é muito sua fã. É a secretária dele de casa. Obrigada pelo carinho, dona Marta. Obrigada ao professor Salazar. E também feliz Março Mulher a todas as mulheres que estão acompanhando o nosso programa hoje. Mais mensagem. Bom dia, estou ligada a partir da via pública, CR7 Black Taxista, na staff Novo Tempo. CR7, muito obrigada, andou desaparecido. Obrigada por estar a acompanhar o nosso programa. Boa quinta-feira. Já estou ligadíssima à sintonia. Isso faz parte da minha vida cotidiana. Segundo o prof. Oliveira José Tulei, dizia: viver é enfrentar desafio. Quem nunca enfrentou desafio apenas passou pela vida ou nunca viveu. Assinado por Agredir Uebo. Agredir, muito obrigada pela sua mensagem. Eu vou agradecer também ao José Bernardo da Cruz. Bom dia, Manatirza. Feliz Março Mulher para todas as mulheres do nosso país, especialmente a minha mãe, Lentina, e as minhas cotas, Lucinda, Manuel, Tetrécia, Alice, Manabone, essa que ele escreveu, Manatirza, Alberto, Soraya e Cátia da Next FM. Feliz, falo, e disse o Fernando da Cruz. Muito obrigada pela sua mensagem. Olha, eu não vou conseguir ler as mensagens todas. Vou agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui em companhia do nosso programa. Então, a palavra o pastor César Fernandes. Já estamos em cima do tempo, são agora 11h47. Vai ter a palavra, pode retomar para poder então continuar aquilo que tinha a dizer. Não, a única coisa, eu estava a me dirigir aqui ao colega de painel e faço das palavras do outro colega aqui, as minhas, na forma como ele está a conduzir esse debate. É o que eu comecei a falar no começo desse programa, que isso diverge. As opiniões são diferentes. E o que nós precisamos perceber como pessoas de Deus, pessoas que creem nesse Deus Criador dos céus e a terra, saber respeitar a crença. Eu creio
no dízimo. E eu ensino as pessoas a darem o dízimo. E vou continuar a ensinar. Muito bem, já que falou nisso, ser dizimista em Angola é fácil, atendendo às várias dificuldades financeiras que muitas famílias apresentam. Ser dizimista no nosso país é fácil, é difícil, consegue-se chegar àquilo que é o nível durante o ano? Não, a questão de ser dizimista ser fácil ou difícil não vem nem ao caso, porque o dízimo é 10% daquilo que vem do nosso rendimento, como a própria palavra de Deus fala em vários textos, né? Então, não importa se é muito, se é pouco, a pessoa dá a partir do momento que vem às mãos dela aquilo que é o dízimo. Se é muito, é pouco, para Deus isso não importa. Muito bem. Título de remate final, conselhos. Conselhos olhando para aquilo que é o nosso tema. E o apóstolo Hugo Zé não respondeu à questão do pastor César. Não, eu estou à espera que dê-me a palavra, ok? É para responder. Ok, Não, obrigado. Tá bem. Então, eu respondendo já a minha questão, respondendo a questão, o profeta Caco É Filipe. assim, eu vou pedir que seja bastante telegráfico mesmo. porque Certo, só com temos certeza. mais 5 minutos. Grato. Quer dizer, vou dar 1 minuto. Até Para as- responder, não para dar as minhas últimas palavras, não, só para responder. Só para responder. Obrigado. O profeta Caco Filipe, ele é o mensageiro de Mateus capítulo 25, versículo 6. Ele é a voz de Mateus 25, 6, assim conforme João Batista foi a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3 diz que voz que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor. E João Batista disse que você perguntou na Bíblia onde Jesus falou de Caco Filipe. E eu estou a dizer que Não, estou Jesus... falando o nome Caco Filipe, está na Bíblia. Isto é ignorância. A Bíblia não anuncia nome. A Bíblia anuncia ministério. Em Isaías 43, não tem o nome de João Batista. Tem voz que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor. E João Batista disse que eu sou a voz de Isaías 43. Porque a Bíblia não anuncia nome. A Bíblia anuncia ministério. Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele veio em cumprimento de Isaías capítulo 49, versículo 6. Mas aí não tinha nome de Paulo. Jesus de Nazaré E quem mostrou disse em Caco Isaías... Filipe que ele é o que você disse? Mas quem diz a um profeta que ele é, que o que as pessoas dizem? É Deus que diz ao profeta que ele é o profeta. Não é o profeta que vai dizer que ele é o profeta. É Ok? Deus que O diz. seu fruto, a sua mensagem, mostra que ele é o profeta. São agora 11h51, a título de recomendações finais sobre a importância do dízimo. O que é que tem a dizer? Em segundos mesmo. Vou começar pelo pastor César. Eu aconselho, obrigado, peço desculpa mais uma vez por esse debate ter sido conduzido dessa forma. Não é o meu hábito e me excedi às vezes nas palavras. Eu aconselho, se você crê no que está escrito, dê o dízimo na sua igreja para que ela seja mantimento da obra do Senhor. Pastor Arauto Feca, vou terminar com o pastor, com o apóstolo. Bom, remate final, eu diria à igreja, não é, principalmente aos pastores, que tenham temor, não é, temor e tremor das coisas de Deus, e que não vamos embelezar templos enquanto indivíduos morrem de fome. Então vamos fazer com excelência aquilo que é a palavra de Deus. Muito bem. Apóstolo José? Nas minhas últimas palavras, eu diria a todos os ouvintes, se vocês creem nas Escrituras, então devem reter que, segundo as Escrituras, quando alguém paga o seu dízimo, deve ser tirado o dízimo dos dízimos. Se o teu pastor não paga o dízimo dos dízimos, então em vão você paga os seus dízimos. Tu terás a mesma maldição daquele que não paga o seu dízimo. E desaconselho para qualquer pessoa pagar o seu dízimo em qualquer denominação religiosa. Muito bem. Eu vou começar pelo pastor César. Estamos no mês de março, não vai sair daqui sem deixar aquela mensagem. Assim, segundinhos, a mensagem às mulheres angolanas que estão acompanhando o nosso programa. Eu desejo a todas as mulheres, a começar pela minha esposa, Carmen, que Deus abençoe. Sei que os dias têm sido muito difíceis, mas a fé em Deus, eu aconselho a todas as mulheres a colocarem a sua fé em Deus, entregarem-se ao Senhor Jesus, porque só Ele é a solução dos problemas que nós temos. Muito bem. Pastor Arauto Feca? A todas as mulheres a nível nacional, em especial a minha esposa Rita dos Santos Feca, a minha filha Zoe dos Santos Feca, a minha mãe Elisa Tissiso, desejo muita coragem, muita determinação, muito amor e que sobretudo, não é,
entregam-se a Jesus de coração para que então possamos viver juntos todos a eternidade. Muito bem. Apóstolo José? Bem, para poder dizer às mulheres que, segundo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, a Bíblia diz que a mulher não pode exercer a autoridade. A mulher não pode ser pastor, ser apóstolo, ser evangelista, ser doutor. Quer dizer, segundo a palavra de Deus, uma mulher, neste mês de março, retenha que ela não pode ser pastor. Se ela é pastor, ou é apóstolo, ou é evangelista, ou é doutor, automaticamente deve renunciar e apegar-se naquilo que pelo menos a Bíblia diz, já que não quero acreditar pelo menos no que Deus revela ao profeta Caco Filipe, que pelo menos se apega naquilo que a Bíblia diz. E 1 Timóteo 2, versículo 11 a 12, a Bíblia também realça sobre este ponto. E digo às mulheres, como uma passagem final para todas as mulheres, 1 Timóteo 2, versículo 15, a Bíblia diz que a mulher será salva por casar, por dar boa educação aos seus filhos e se permanecer na fé. Que toda mulher compreenda que a sua salvação também dependerá da boa educação e do bom ensino em que poderão dar aos seus filhos. Muito bem. Eu vou me despedir do apóstolo, do pastor César Fernando, do pastor Arauto Freca, que é pastor evangélico, e também do apóstolo Hugo Zé. Desejar boa quinta-feira e vamos contar com vocês na próxima quinta-feira. Obrigado. Obrigado. Da nossa parte é tudo, são agora 11h54. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula com o dever de missão cumprida desta nossa terceira presença, hoje 2 de março de 2023. Vão ficar em companhia do jornal da Next, na voz de Nsambo Daniel, a voz de notícia desta casa de rádio. Então, trabalhou para vocês nesta terceira presença, Nsambo Daniel, ramo capitalista, Ezequiel Gabriel e Tio Alberto. Vamos voltar até lá, aquele beijo e aquele abraço que o seu Senhor. Você. Até já.